Eu já quero falar com você sobre uma coisa que é muito interessante, que talvez possa ser muito útil para você agora, hoje. E eu quero que você carregue isso para sempre, se você puder, no seu dia a dia, que é o seguinte: é trabalhar e abraçar a imperfeição. Eu vou falar com você hoje sobre uma trilha que existe no caminho de qualquer performance, de qualquer empreendimento que você vai ter em você mesmo, na sua carreira, em um relacionamento. E determinadas etapas acontecem nessa trilha. E é importante que você abrace todas as etapas, mesmo quando uma etapa possa, num primeiro momento, representar simplesmente um fracasso, que é o seguinte: todas as vezes que a gente tem uma ideia, ou que a gente é apresentado uma informação, essa informação e essa ideia, elas ficam retidas nesse mundo das ideias. Elas não estão na prática. E a prática, ela é experimentação. Por que talvez algumas pessoas, e esse possa ser o seu caso, têm tanta dificuldade de colocar uma ideia em prática? Na maioria das vezes, é pelo receio da imperfeição. As pessoas estão tão apegadas à ideia de que elas precisam ser as melhores, de que elas precisam acertar sempre, de que o sucesso só depende delas e tudo mais. Sim, o seu sucesso depende única e exclusivamente de você. Existem elementos e conjunturas que vão estar envolvidos nisso, mas em última instância depende de você. Mas não depende só daquilo que você faz, depende também daquilo que você pensa, daquilo que você absorve, daquilo que você consegue abrir mão de. Então, existem uma série de elementos que impactam na sua performance e vão impactar no seu sucesso no curto, no médio e no longo prazo. Mas quando eu falo dessa paralisia que muitas vezes as pessoas têm entre a ideia e a execução, é, na maioria dos casos, um medo da imperfeição, o medo de não conseguir fazer perfeitinho como elas imaginaram na cabeça delas. A gente tem uma série de exemplos históricos que a gente poderia usar para ilustrar situações em que os personagens reais tiveram que lidar com imprevistos e como é que a solução muitas vezes estava longe daquilo que eles talvez entendessem como perfeito. Mas eu não vou falar com você sobre isso hoje. Vou falar com você sobre essa trilha. Então, a primeira etapa é a experimentação. Por isso que é tão importante, quando você tem uma ideia, que você logo consiga colocá-la em prática. Começa a fazer protótipos. Lembra sempre, quando você estiver com receio de talvez não conseguir fazer do jeito que você acha que é perfeito, ressignifica isso. Pensa como um engenheiro, apenas se compromete em fazer e entende isso como um protótipo. Se ficar do jeito que você queria, ótimo, seu protótipo já foi a solução definitiva. Se não, você sabe desde o início que aquilo ali vai ter melhorias ao longo do trajeto. E é importante que você consiga pelo menos sair do lugar. Então, nessa trilha, nessa trajetória, a gente tem a primeira etapa, a experimentação. O que acontece quando a gente experimenta? A gente aprende. Então, sem experimentação não tem aprendizado. E sem aprendizado, como é que você vai evoluir? Quem não está evoluindo, algumas pessoas dizem, está sempre involuindo. E eu tendo a concordar com isso, e em boa medida eu vou te dizer por quê. Porque se você não está evoluindo, colocando mais coisas que você sabe em prática, você está criando ou alimentando medos que você já tem, inseguranças que você já tem, a falta de confiança. E isso vai impactar você, vai prejudicar você. Desde o momento em que você mantém a alimentação desse tipo de pensamento, desse tipo de sentimento, e não entra em prática. Então, se você não evolui, eu acredito sim que você está evoluindo. Por quê? Porque ou você está alimentando um medo, uma insegurança, ou você está se deixando absorver por esse medo, por essa insegurança, que pode ser um medo novo que surgiu aí entre a ideia e a execução. Então, não cai nessa armadilha. Começa a executar. Então, experimentação é etapa 1. Segunda etapa, aprendizado. Porque se deu certo, você já aprende uma coisa que é muito importante, que é que você é capaz. E isso só, naquele loop que eu sempre falo com vocês, competência e confiança, já é um ativo precioso para você em todas as outras áreas da sua vida. Você não pode acreditar agora, mas a partir do momento que você começar a viver essa realidade que eu estou te falando, você vai ver que conseguir pregar um parafuso na parede ajuda você a resolver um problema complexo na contabilidade da sua empresa. Porque esse simples pregar o parafuso na parede já mostra para você que você é capaz. Aumenta a sua confiança e a sua confiança aumenta a sua competência, independente da área em que você esteja atuando. Então, quando você experimenta e já consegue o resultado esperado no início, beleza,
pega para você a confiança. Se por acaso não saiu do jeito que você queria, você vai ter um aprendizado de como é que você pode melhorar. O que você precisa melhorar naquilo que você está fazendo ou em você mesmo para que você faça aquilo de uma forma diferente. Depois da etapa do aprendizado, tem uma etapa muito relevante que é, algumas pessoas não estão presentes para ela, mas ela é fundamental. Porque quando você tem um aprendizado, você constrói referências. Referências de você mesmo. Referências de que você conseguiu melhorar um pouco. Ou referências de você que saiu de alguém que não conseguia fazer determinada coisa e passou a conseguir fazer isso. Então, quando você constrói essas referências, você começa a entender, a ver você evoluindo no tempo. E a ver como você é capaz e, mais uma vez, isso aumenta a sua confiança, que vai aumentar a sua competência. E a última etapa, que você muitas vezes pode negligenciar, eu recomendo que você, a partir de hoje, não negligencie mais isso, é a criação de repertório. Quando você constrói referências de quando eu estava fazendo determinada tarefa, aquilo foi útil. E aí você pode estar em outro momento fazendo uma tarefa completamente diferente e pegar essas referências de aprendizados de outras tarefas e usar para construir novas referências em tarefas diferentes. Esse é o poder de criar referências. Mas a criação de repertório, ele diz respeito à sua identidade. Você deixa de ser uma pessoa que tinha muitas ideias e passa a se reconhecer, a se ver como uma pessoa de muitos êxitos, uma pessoa que conseguiu fazer várias coisas ao longo da sua trajetória. E olha como isso é diferente, como isso te potencializa, como isso coloca você num outro nível de jogo. Porque se as referências ajudam você a resolver o problema A e resolver o problema B, porque você pode pegar alguns aprendizados de uma experiência anterior e usá-los como referência para uma experiência nova, um desafio novo, quando você tem repertório, você multiplica tudo isso exponencialmente. Por quê? Porque o repertório diz respeito à sua identidade. Então você passa a se ver como uma pessoa capaz, competente, e isso muda inclusive o nível de desafios que você vai se propor. E o nível de desafios que vão passar a chegar para você. Porque você pode não acreditar nisso, mas quando você tem entregas diferenciadas, o mundo, as pessoas ao seu redor, elas conseguem entender que você é um cara diferenciado, que você é uma mulher diferenciada. E por causa disso, os desafios também se diferenciam. Então, se você está no momento em que você está muito cansado de ter sempre os mesmos desafios, sempre os mesmos problemas, é porque você não fez essa caminhada, você não caminhou essa trajetória, que é ideia, experimentação, aprendizado, criação de referência e construção de repertório. Você precisa se apropriar de cada uma dessas etapas para você começar a mudar até os problemas que vão chegar até você. Segue isso, eu tenho certeza que você vai começar a notar a diferença e manda um direct para mim me contando como é que foi. Um abraço, tchau, tchau!